do abençoado lá, que sempre a gente está junto, né? Toda semana a gente conversa. E fui agraciado em conhecer vocês aqui naquele dia. Gostei muito pela simplicidade de vocês. E por Deus ter, naquele dia, nós podemos participar da festa de Deus, né? E fomos abençoados. E aqui os irmãos, né? Rapaz, a igrejinha lá dos irmãos é pequena, mas o povo tem um coração muito grande. O pastor tem um coração muito grande e fé. E eu até procurei ir lá para mandar mensagem, mas eu disse: olha, se acontecer alguma coisa, porque o pastor nós não conseguimos nos comunicar, mas graças ao bom Deus estamos aqui nesta noite. Os irmãos aqui, gostei muito dos irmãos, né? E quero aqui nesta noite trazer uma palavra da parte de Deus muito conhecida, sim, mas uma palavra, já ouvi centenas de pessoas até fazerem campanha e colocar por título lá, os 7 mergulhos de Naamã. Já vi muitos, participei de alguns assim. Nesta noite eu queria, juntamente com os irmãos, meditar um pouquinho aí que está lá em 2:6, né? E só para nós podermos meditar, eu admiro muito, acho muito importante esta passagem, porém ela nos tem dado a nós alguns exemplos muito importantes que às vezes nós deixamos passar despercebido, porque nós não meditamos em algumas coisas. Qual é, na verdade, o intuito ou o que essa passagem nos diz? Algo muito importante que está aí em 2 Reis, no capítulo 5 e do versículo 1 a seguir. Quero ler aqui com os irmãos alguns versículos para não tomar muito tempo. E uma das coisas mais importantes que eu quero ler para os irmãos aqui, primeiro, acredito que um pouco trecho para que os irmãos possam entender. E Naamã, chefe dos exércitos, os irmãos entenderam? 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1. Se os irmãos quiserem ficar de pé, né? Fique à vontade. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por eles o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém, presta atenção, leproso. E saíram da tropa da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém. Só até aqui. Querido Deus, nesta noite aqui estamos na tua presença por mais uma vez. Queremos aqui, Senhor, em simples palavras, mostrar o quanto o Senhor é grande na vida de cada pessoa nesta noite. Estamos aqui, qual seja o problema ou a enfermidade, que através do momento em que eu estiver ministrando essa palavra, que o Senhor possa ir trabalhando, curando, libertando a cada um nesta noite. Amém. Irmãos, aqui eu quero simplesmente não li o total para não tomar muito tempo, mas aqui nos mostra uma história de uma menina que a Bíblia nem mostra o nome dela,
parece até insignificante, mas essa menina aqui, ela foi tão usada por Deus, que foi através dela que o Deus de Israel fora conhecido pelos assírios. Nos mostra que os assírios, eles adoravam alguns deuses, eles tinham alguns altares, e nesses altares eles encurvavam e adoravam esse Deus. Porém, eles se gloriavam por esses deuses que eles tinham. E eles tinham esse homem chamado Naamã. A Bíblia diz que ele era o quê? Um centurião. Os irmãos sabem o que é centurião? Alguns dos irmãos têm noção que é essa palavra centurião? Sim ou não? Não. Centurião, a palavra centurião quer dizer uma pessoa que cuida de 100 pessoas. Esse homem, que também não se diz o nome, só diz que ele era um general, ele era um homem que através deles, Deus a tinha dado a muitas vitórias a eles através desse homem, porque ele era um homem inteligente, estratégico. Quando ele ia em algumas batalhas, ele instruía esses 100 homens, e esses 100 homens instruídos venciam a guerra e eles voltavam vitoriosos. Só que um dia eles, sim, o povo de Israel foram vencidos por eles, mas o povo era um povo de Deus. Israel sempre foi um povo de Deus. Se nós olharmos lá no início, não quero aqui para não atingir muito tempo, nós vamos observar que quando os sírios invadiram a Israel, eles tiveram vitórias. Era só Israel pecar, eles eram vencidos pelos seus inimigos. Imagine, naquela época passada, quando os irmãos olham para um filme vamos dizer assim, lá romano, toda cidade é cercada, toda cidade tem um muro, porque para entrar na cidade tem que subir um muro ou então derrubar o portão da cidade. Então toda a cidade ela era murada, e em cima ficavam os sentinelas, o vigia, que olhava quando alguém vinha vindo rumo à cidade, e ele tocava o seu instrumento, o seu pífaro, a sua corneta, alertando os soldados para que pegassem as suas lanças e ficassem de prontidão, que o exército que viesse, eles atiravam as suas flechas. Quando nós lemos o livro de Salmo, lá que é uma poesia, nós vemos falar muito algumas sobre, lá no Salmo 46 mesmo, fala que ele é aquele que quebra o arco, é aquele que corta a lança e põe os carros no fogo. Ali era dos filhos do rei que estava salmodiando a Deus por suas vitórias. E entenda-se bem, como Israel tinha os muros e era fechado, e os sentinelas olhavam, então todos os cantores, eles quando empunhavam as poesias, entrando no templo em Jerusalém, eles salmodiavam a Deus, agradecendo a Deus por suas vitórias. Imagine agora Naamã sendo um homem que tinha tido vitórias e tinha levado esta menina para a sua casa. E todas as vezes que havia uma guerra em que era vencido, eles traziam ouro, trazia objetos de onde eles venceram a guerra para si. E este Naamã, o que ele trouxe? Uma menina que a Bíblia nem cita o seu nome, mas essa menina veio. A Bíblia não dá detalhe, mas imagina
Acredito que depois de uma guerra vencida lá, venceram eles. Essa menina, ele olha para essa menina e fala assim, e pensa assim, a Bíblia não diz, mas penso eu. Olha que adolescente bonita, vou levar ela para minha mulher. Lá ela vai arrumar a cozinha, vamos no nosso pensamento de hoje. Ela vai arrumar a cozinha, ela vai varrer a casa para minha mulher. Ela vai ser o quê? Uma funcionária minha, ela vai ser uma escrava. Esse é um presente que eu vou dar para minha esposa. Que mocinha, que menina linda. Levar essa menina. Eu acredito que ela deveria, já está quase chegando perto da adolescência. E aí essa menina chegou na casa, eles não sabiam que aquela simples menina seria uma representante de Deus no mundo de Israel. Quem sabe alguém olha para você, nem imagina que com essa simplicidade que você tem, você representa Deus. Aleluia, Deus. Representa o céu. Que aonde você chega, Deus na sua vida faz diferença no lugar. Aleluia, glória a Deus. Sabe quando você chega num lugar, alguém diz assim: desde quando eu te conheci, eu gostei tanto de você. Eles falam assim, eu fui tanto com a sua cara que toda vez que eu te vejo, uma paz me invade a minha casa, o meu coração. Você chega na minha casa, muda tudo. A pessoa sente que você tem algo, mesmo com a simplicidade. Muda o ambiente, muda a empresa que você trabalha, muda tudo. Até a ferramenta que você trabalha é mudado através de você. O meu patrão um dia disse assim para mim assim: Cláudio, o trator que você trabalha parece que é diferente dos outros, que os outros trabalham. Por quê? Porque eu trabalhava, eu não judiava da condução da máquina. Os outros pareciam que estavam postando corrida, mas o patrão olhava para mim e ele admirava, porque a máquina que eu trabalhava era difícil de dar problema, quase não se escutava tanto barulho na hora de ir embora. Irmãos, nós como cristãos, nós somos diferentes. Até na forma como você entra no mercado, alguém olha para você, percebe que você tem alguma coisa de Deus. E esta menina, ela sendo levada, olha o que aconteceu. Os irmãos conseguem me ouvir sem o microfone? Consegue? Posso deixar o microfone? Posso. Imagina só para os irmãos entenderem que num dia de guerra, esse camarada me leva essa menina. Imagina essa menina agora sem a sua mãe, sem a sua família, sendo levado porque ela não conhecia. Ela poderia chegar lá na casa da patroa, ser marrenta, chorona, reclamar, mas essa menina chegou representando. Mesmo que o seu povo foi vencido, mas ela chegou, começou a conversar com a sua patroa, e passados dias e dias, ela como escrava ali, ela notou que Naamã um dia chegou, na hora que ele tirou a roupa, ao seu traje, ela percebeu que a camisa de Naamã, do seu senhor, ficava colada no corpo dele. Ela percebeu que a roupa dele estava colada. Por isso que aqui diz assim, ó, ele era um homem valoroso, poderoso em guerra, porém, o quê? Leproso. Valente, poderoso, mas tinha uma doença que na nossa linguagem hoje se chama hanseníase, uma lepra que gera mancha, que chega um momento que ela trava os nervos, a pessoa fica meio atrofiada.
Por isso que se combate muito com o tratamento. Imagine agora esse Naamã chegando, tirando a sua capa, mas ele não podia tirar a tua roupa de baixo, porque estava colado nas suas feridas. Ela olhou com todo respeito, falou assim para a senhora, aonde nós lemos aqui: minha senhora, eu vejo que o patrão, eu vejo que o seu senhor, ele chega, quando ele tirou a capa, eu percebi que ele está colado assim, e para vocês tirarem essa capa dele, para ele tomar um banho, ele sente dificuldade, não sente? Porque está colado a roupa, tem que estar jogando água e descolando das cascas das feridas, da lepra. Só que como fazia muito tempo que ele era leproso, então ainda não contagiava. Mas na lei, se nós lermos livros passados, mais atrás, nós vamos perceber que quem era leproso era tirado fora da cidade para não contaminar a pessoa. Lembra que Jesus no caminho viu 10 leprosos, eles gritaram, e Jesus disse assim: eu sei que vocês são leprosos, mas é o seguinte, vai e mostra para o sacerdote, porque o sacerdote examinava, era como um médico, ele examinava a pessoa, e vocês falavam, tem que isolar a pessoa, eles levavam a pessoa fora da cidade, e a família tinha que levar comida num lugar e deixar para eles comerem. Foi onde Jesus mandou eles ir, que eles mostrar para o sacerdote, e no meio do caminho foi curado, e um só voltou para agradecer. Não chegou nem no sacerdote, voltou e agradeceu a Jesus. Foi 10? E cadê os outros 9? Se foram mostrar para o sacerdote, cumprindo o que Jesus mandou. Mas aquilo não foi só, não era aquilo que Jesus mandou. Ele voltou a agradecer por aquilo que tinha recebido de Deus. Quem sabe nessa noite seja lição para nós. Que nós, quando nós fazemos só aquilo que está escrito, ainda é pouco, nós somos inúteis. Nós temos que fazer além daquilo que foi nos mandado. Imagine se agora, quando essa menina disse isso, esse conhecimento chegou ao Senhor, agora ele pega e vai lá no seu rei e disse: meu Senhor, aquela menina que eu trouxe para minha casa, ela diz que lá em Samaria tem um profeta chamado Eliseu. Nós não vimos, não sabemos, ele deveria não estar lá quando nós fomos lá, mas ela diz que ele pode me restaurar da lepra. E assim aconteceu. O rei deu uma carta para ele, falou: vá lá e fala para este Eliseu te curar. Esta menina agora pega, lá ela ficou e ela observou que isso, teve conversa e viu que juntaram lá umas tropas e foram procurar esse Eliseu. E quando chegou lá, para se entrar na terra, tem que comunicar com quem é o rei. E quando o rei recebeu uma carta que era para o rei curar Naamã, mais para frente diz que o rei ficou nervoso. Se vocês lerem aí, vocês vão observar isso. O rei falou: por acaso eu tenho poder de matar alguém e fazer viver? Por acaso eu tenho condições de mandar alguém, de curar alguém? O rei rasgou as suas vestes, com um sinal de irritação. Mas a fama, mas o falar chegou até Eliseu. Eliseu estava lá e ele disse: porventura não há Deus aqui conosco? O Senhor rasgou a veste por quê? Fala para o rei. Ele rasgou a roupa dele por quê? Vamos mostrar para os assírios que nós aqui, mesmo tudo isso que aconteceu, essa menina que foi escrava lá na mão deles, vamos mostrar para eles que nós servimos um Deus, e o Deus que nós servimos é aquele que pode tudo fazer. Manda Naamã até aqui. E eles estavam acampados já há dias, esperando a cura, que o rei fizesse a cura.
Só que de repente, quando falaram para eles, ó, vai lá na casa do Eliseu, que ele vai receber o Naamã. Ficaram irritados, porque eles queriam um tratamento diferenciado. Por ele ser um homem de fama, o que ele queria? Bajulação. É assim que acontece com quem se sente importante. O pastor aqui chamou para sentar aqui no ponto. Não foi? Ele não me convidou para sentar aqui no ponto. Não está bom aqui. Por quê? Ele sabe que tem pessoas que, se não pegar e não citar nome, e não falar é fulano ou Bertano, ou dar um lugar para ele aqui, ele chama até aqui de altar. Os irmãos já perceberam que tem pastor que fala aqui é o altar. Os irmãos já sabem, já escutou isso, escutou? Não é verdade, pastor? Aqui é o altar. É daqui que sai a bênção, irmãos. Biblicamente, nós não estamos na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. Depois que Cristo foi levantado na cruz, o altar é a nossa vida em Cristo Jesus. Aqui não tem ninguém mais importante que ninguém. Eu nem me importo se me chama de diácono, presbítero, evangelista, pastor, pode me chamar do que quiser, isso não me muda. O que eu sou não é o nome. Não é o nome. O que eu sou é Deus na minha vida. O que você é Deus na sua vida. O pastor, ele foi dado a ele uma autoridade, foi dado a ele um dom e não uma carteirinha com o nome. Não foi dado. Deus não deu uma carteirinha para ele como pastor. Deus não deu uma carteirinha para você como fulana ou bertana. Às vezes nós só não recebemos a bênção de Deus porque nós ficamos preocupados com o nome. Naamã se irritou porque na hora que chegou lá, Eliseu falou o que para Geazi? Naamã tem um monte de cavalo, varoeiro, de soldado, para quê? O rei mandou trazer aqui na porta da tua casa, foi o que mandou. Olha, fala para Naamã, na hora que ele estiver voltando embora, mergulhar quantas vezes? 7. O neném chegou lá, vai ter já leu isso daí. 7 vezes. Ele mandou mergulhar quantas vezes? 7. Ele vai ser restaurado. A hora que chega lá nele e manda ele mergulhar 7 vezes, mandou ele mergulhar 7 vezes, o que ele falou? Isso é um insulto para mim. Ele está me insultando. Eu passei já lá naquele rio fedorento. Eu sou acostumado a passar com um cavalo dentro daquele rio. Será que aqui na nossa região não tem água melhor? Para mandar eu me banhar e eu ficar curado? Agora vem mandar eu mergulhar naquela água barrenta. E ainda, se fosse uma única vez, estava ótimo. Mas eu tenho que mergulhar 7 vezes. Deus trabalha da forma que Ele é Deus. Quantos dias Deus demorou para fazer o mundo? Demorou 7 dias. Terminando os 7, antes de terminar os 7 dias, lá no 6,5, por exemplo, ele parou e fez o que? Abençoou tudo que ele fez. O 7º dia. Quando Eliseu disse para ele mergulhar, mandou o Geazi, não foi nem ele, foi o seu servo, mandou ele mergulhar, ele ficou irritado. Você sabe o que ele respondeu? Se vocês lerem aí,
Eu pensava que ele ia sair de dentro da casa, passaria a mão na minha lepra e eu seria restaurado da lepra. Esse é o pensamento humano de cada ser humano. Ele queria ser alisado, ele queria ser bajulado, achando que Deus ia curar, achando que Eliseu ia curar ele. Mas Eliseu era um homem igual a todos. Tem que tomar banho, mesma coisa. Tem que fazer suas necessidades. Tem pessoa que se sente Deus. Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que, imagina o pregador, às vezes vem aqui, ele prega tão bonito, que na hora que termina, a pessoa fica até bravo se aquele lá não vinha, não chamar na frente e não pôr a mão nele e não orar especificamente para cada um. Acredita? Tem pessoas que se fazer a fila aqui, e o pregador, depois de tudo, não põe a mão na cabeça um por um, até terminar, para ele ser curado, ele vai embora bravo, com o olho em mim. Eu não sei como tem gente que consegue entender um Deus assim. Esse não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço é aquele que Jesus disse assim: pode ir que o teu criado está sarado. Se você ligar para mim, ou ligar para o teu pastor e falar: pastor, ora para mim, porque eu estou com uma dor assim. E ele de lá de longe, pelo telefone, ele orar, Deus cura ou não? Cura ou não, pastor? Então nós temos que parar, mas às vezes nós somos igual feiticeiro, que para nós receber uma bênção, nós achamos que tem que catar o raminho, chacoalhar na cabeça, tem que passar no corpo, ficar fazendo assim, limpando na pessoa, rodando a pessoa. Eu acredito num Deus que cura longe. Porque quando Jesus, aquele homem foi até Jesus, que ele veio, quando ele chegou na porteira para entrar perto da casa, o rapaz já veio de lá e falou: não sou digno de que o senhor entre debaixo do meu telhado, mas fala somente uma palavra e ele vai ser curado. E ele foi. Naamã, irritado agora, ele monta no seu cavalo e vai embora. Ele foi embora irado com o quê? Com a sua lepra. Voltando agora pior do que quando chegou. E como ele ia voltando pior do que quando chegou, porque ele veio no intuito de ser curado, agora ele vai irritado porque o Eliseu não foi lá e não consultou ele. Igual nós quando vamos no médico. O médico olhar para você, perguntar o que você tem, fazer uma lista e dar na mão, você fala: o médico nem olhou para mim, ele nem me examinou, já me deu a receita. Irmãos, o médico não precisa fazer isso. Ele já escutou tanto aquela doença repetindo, que a hora que você fala: estou com dor, ele já sabe que vai receitar. Agora você quer que ele aparta, você quer que ele fale isso, não, quer que ele manda deitar, não. Ele já estudou anos para isso, ele já consultou um monte de gente para isso. E tem pessoas que é assim, né? Agora Naamã era esse cara, ele queria bajulação. Ele queria que Eliseu fizesse isso com ele. E Eliseu nem atendeu, mas mandou o Geazi. Aí chega lá, o Geazi falou, ele foi nervoso, montou no cavalo, ele tinha levado prata, ele tinha levado ouro, tinha levado roupas preciosas, tinha levado um monte de coisa para a hora que ele ser curado, ele paga, ele entregar. Olha, em agradecimento, aqui eu trouxe roupa, eu trouxe ouro, eu trouxe prata, em agradecimento da cura. Eliseu nem olhou para isso, nem olhou que cor que era centurião, mas no meio do caminho, ele ia embora bravo. Um chega de a par dele com um cavalo e disse assim: meu senhor, eu posso ter uma palavra para o senhor? O senhor está tão irritado aí, mas eu posso ter uma palavra agora? Agora o senhor não escuta, eu só te pedi uma coisa, pode falar. Se ele mandasse ele fazer coisa pior para ser curado, o senhor tinha feito?
Se ele mandasse o senhor rolar no chão, o senhor virar uma piruleta para ser curado, o senhor não faria isso? Se ele mandasse o senhor trepar numa árvore e descer, o senhor não faria isso para ser curado? Então por que o senhor não obedece e não dá os mergulhos que ele está pedindo? Mas a água é a barreira, mas não importa. Obedece o que ele mandou. Se não funcionar, aí o senhor pode ir lá e cobrar ele. O senhor fez eu mergulhar no barro e não valeu nada. A fé do companheiro era maior do que o do poderoso. Aí o que acontece? O homem deu o primeiro mergulho, o segundo mergulho, o terceiro mergulho, o quarto mergulho, quinto, sexto, nada. Imagina o coração do camarada que convenceu ele para mergulhar. Até no sexto, estava do mesmo, só estava barrento, tudo sujo. Pior, a hora que olha para ele, ainda falta um. A hora que ele mergulha, que ele sai, na hora que jogou água ali para tirar o barro, a lepra tinha sido sumido. E nessa hora, ele ficou tão alegre que ele catou e voltou atrás para agradecer. Correu agora para agradecer. E quando chega lá, mais uma vez, Eliseu não atendeu ele de novo. Mas agora, para agradecer, eu quero te recompensar. Eliseu falou: pega tudo que ele trouxe, fala para ele não descarregar nada. Manda ele voltar embora e leva a roupa que ele trouxe, o ouro, a prata, leva tudo que é deles. Por que Eliseu não aceitou? Porque quem trabalha para Deus, irmão, ele não trabalha por dinheiro, por recompensa. Quem sabe quem olha para o pastor aqui, viu que ele abriu o salão para ficar rico. Para amanhã ele comprar um carro financiado e os irmãos pagarem. Merece? Claro! Mas Deus não trabalha assim. Quando Deus quer dar, não precisa pedir. Não precisa. Ele pode estar andando na rua ali, alguém para, ele fala: então joga esse carro, quero para você, toma. Eu acredito em Deus. Não precisa jogar na mania, irmãos. Não precisa fazer, ficar jogando para me ganhar, para me ficar rico. Porque quando Deus quer dar, irmãos, Ele vai até o corpo levar comida. O irmão já imaginou um ser que come carne, um ser que come peixe, levar o outro para um ser humano? O Deus que eu acredito é isso. E quando Naamã volta lá que não pode, mas que ele não aceita nada. Por que Eliseu não aceitou? Eliseu não aceitou porque eles adoravam ídolo. Eles adoravam reomos, tinha altares. Se ele aceitasse alguma coisa lá, ia falar que o Deus dele pagou a cura do outro Deus aqui. Mas ele diz, para provar, mostrar que nós servimos um Deus, que quando nós chegamos a Ele, Ele faz tudo que lhe apraz, e segundo a sua vontade, pode falar para ele voltar para a sua riqueza. E assim, o Deus de Israel foi reconhecido pelos assírios. Foi esse mesmo assírio que depois no ano 70 eles invadiram Jerusalém e houve destruição. Era só o povo pecar, Deus saía e deixava os inimigos o invadirem. Então, irmãos, vale a pena nós, por mais simples que nós seja, nós entender que nós servimos um Deus que, independente de quem é que seja, Ele tem Deus na vida dele. Tudo Deus faz na vida daquela pessoa. Não precisa você correr daqui de São Paulo num ônibus para fulano de tal pôr a mão. Eu vou lá porque o fulano de tal, se ele pôr a mão em mim, eu vou ser curado. Você vai lá e vai voltar, porque o mesmo Deus que opera lá é o mesmo que opera aqui, com o porteiro, com o cantor, com o pastor, ou com qualquer um da igreja. É o mesmo Deus. Não faz diferença. Não faz diferença. Deus não olha possibilidade, Deus não olha nome. Deus vê coração, sinceridade e pessoas. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Basta nós entendermos que nós servimos um Deus que tudo pode fazer a nossa crença.
vocês. Se vocês acreditarem que esse Deus que você serve, Ele tem poder, não existe doença. Cheguei, o pastor estava aqui clamando por vocês, por causa da justiça, ou seja, doença. Irmãos, vocês querem mais que isso? Será que o Deus que ele estava clamando aqui não é o mesmo que fez isso no passado? Então acredita, é o mesmo ou não é? É, sim. Então acredita. Tudo na sua vida nessa noite Ele pode fazer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tudo nessa noite. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que tudo pode fazer. É Ele. Então, irmãos, nunca ache que você é menor que alguém, porque aqui não tem ninguém maior e ninguém menor. Somos todos iguais diante do Senhor. Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo possa falar e esclarecer melhor a cada coração. Meus irmãos, notaram aí, eu falei há muito tempo, os irmãos leram, chegando às nossas casas, leia bem atentamente. Irmão, lê 4 vezes. Todo dia vocês lêem essa passagem para vocês verem o quanto Deus fez para o povo de Israel e como Deus usa aqueles que o servem. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo fala melhor em cada coração. Amém. Amém.